Vendi minha empresa por 150 milhões de reais. Minha avó me disse apenas uma coisa. Ela mandou eu dizer para a família do meu marido que eu estava completamente falida. Eu resolvi escutar o conselho dela. Na manhã seguinte a sogra ligou para o meu marido e disse algo tão absurdo que eu entendi tudo. Minha avó era um gênio absoluto. Olá! Esta é uma história onde os parentes se mostram muito mais perigosos do que qualquer estranho na rua. Escutem com atenção. Mas antes de contar sobre o grande negócio da minha vida, preciso falar sobre a minha avó. Sem ela, essa história simplesmente não existiria. Dona Lourdes tem 75 anos de idade. Ela passou a maior parte dessa vida de um jeito que fazia homens com o dobro do tamanho dela desviarem o olhar na rua por puro medo. Ela trabalhou 28 anos na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ela atuou na Delegacia de Crimes contra a Economia. Ela entrou lá novinha, com 22 anos de idade. Ela saiu de lá como delegada titular quando atingiu a idade limite para a aposentadoria. Ela não saiu nem um único dia antes do prazo. Agora ela vive há 25 anos com a aposentadoria da polícia. Ela mora em uma casa de tijolinhos em um bairro tranquilo na cidade de Jundiaí, no interior. Ela tem um gato folgado na janela e um bule de café passado na hora sempre no fogão. Ela também tem um olhar cortante. É um olhar que faz você querer confessar todos os seus pecados, mesmo que não tenha feito absolutamente nada de errado. Nós somos 3 gerações de mulheres azaradas, dizia minha avó. Ela falava isso enquanto colocava mais café na minha xícara. Ela me olhava por cima da borda da xícara com a mesma expressão de uma delegada interrogando uma testemunha-chave. Ela dizia que não existia um único homem que prestasse em toda a nossa família. Parecia que nós éramos um imã gigante para atrair exemplares defeituosos e sem nenhum caráter. Seu avô tinha as mãos boas apenas para segurar um copo de cachaça no boteco. Seu pai foi uma decepção ainda maior. Ele nem chegou a virar um bêbado de carteirinha, ele simplesmente fugiu como um covarde. Eu cheguei a pensar que tínhamos algum tipo de maldição espiritual. Mas depois eu entendi a verdade. Nós apenas temos um faro muito ruim para escolher homens que deveriam estar na cadeia ou na sarjeta. E essa era a verdade mais pura e amarga da nossa vida. Meu avô, o seu Benedito, começou a beber pesado quando a minha mãe ainda era muito pequena. Ela tinha só 5 anos de idade na época. Minha avó pegou as roupas dele, jogou no meio da rua e nunca mais deixou ele pisar dentro de casa. Ele morreu no ano de 2009. Ele morreu sem nunca ter ficado sóbrio de verdade. Meu pai era um sujeito chamado Rodrigo. Quando ele descobriu que minha mãe estava grávida de 5 meses, ele desapareceu. Ele sumiu com aquela mesma delicadeza silenciosa de um trombadinha que foge da cidade depois de dar um golpe na praça. Minha avó arrastou aquele homem pelos tribunais durante 3 anos inteiros tentando conseguir o pagamento da pensão alimentícia. Depois de muita dor de cabeça, ela simplesmente desistiu e mandou ele para o inferno. E ela fez muito bem. Ela precisou de toda a energia do mundo para enfrentar algo muito pior. Minha mãe morreu durante o meu parto. Ela tinha apenas 25 anos de idade. Foi uma complicação grave, uma hemorragia terrível. Os médicos do hospital apenas cruzaram os braços e disseram que não podiam fazer mais nada. Então a dona Lourdes foi até a maternidade e pegou a recém-nascida Camila, que sou eu. Ela me criou sozinha. Ela usou a pensão de delegada e aquele gênio forte que fazia até as ervas daninhas do jardim morrerem de medo. Eu passei 30 anos da minha vida prendendo gente que gostava de contar o dinheiro dos outros. Minha avó repetia essa frase o tempo todo e eu sabia cada palavra de cor. Eles sempre começavam com a mesma conversinha fiada. Eles diziam que nós somos uma família. Presta muita atenção, minha filha. Essa frase saindo da boca de um homem é o primeiro sinal de perigo. É a prova de que ele já escolheu a loja de penhores onde vai vender a sua aliança de casamento. E eu acreditava nas palavras dela. Eu não acreditava por costume, mas por memória viva. Eu tinha 8 anos de idade quando estávamos voltando do supermercado do bairro. Um rapaz de uns 20 anos de idade apareceu de repente. Ele era magro, agitado e muito nervoso.
Ele arrancou a bolsa das mãos da mulher do caixa e correu disparado em direção à porta de vidro. Os clientes gritaram e correram para perto das prateleiras. O segurança da loja ficou travado perto das catracas sem saber o que fazer. Minha avó nem piscou. Ela não soltou a sacola com o leite e o pão que segurava na mão direita. Ela simplesmente usou a perna esquerda e deu uma rasteira perfeita no assaltante. Foi um movimento calmo, curto e sem nenhum esforço exagerado. Ela fez aquilo com a mesma facilidade de quem repete um golpe 1000 vezes no tatame da academia de polícia. O rapaz voou e caiu com o rosto direto no chão de piso frio. A bolsa voou longe e parou perto da prateleira de feijão. 2 dentes da frente do rapaz ficaram caídos no chão. Eles eram brancos, pequenos e brilhavam no chão cinza. Camila, vai lá e junta o feijão que caiu para não espalhar no chão, disse minha avó. Ela então colocou o joelho com força bem no meio das costas do rapaz. Ela enfiou a mão no bolso e puxou o celular com a maior tranquilidade. E não fica olhando para os dentes dele para você não vomitar no supermercado. O segurança finalmente chegou correndo, mas o rapaz já estava imobilizado no chão. A mulher do caixa juntou as mãos no rosto, tremendo de susto. A senhora é da polícia militar? Perguntou o segurança. Eu já fui da polícia, respondeu minha avó, enquanto discava o número 190. Agora eu sou apenas uma aposentada tranquila. Mas os meus reflexos, infelizmente para esse vagabundo, não estão aposentados. Minhas mãos lembram de como colocar uma algema muito melhor do que lembram de como usar agulhas de tricô. Foi exatamente naquele dia que a Camila de 8 anos entendeu tudo. Minha avó não era o tipo de pessoa que ligava para pedir socorro. Minha avó era o próprio socorro. Foi em um dia cinzento e chuvoso de outubro que tudo mudou na minha vida. Eu passei 10 anos trabalhando sem parar. Eu comecei aos 22 anos de idade em uma sala comercial minúscula e alugada no centro de São Paulo. Eu comecei com uma dívida absurda de R$ 300.000. E agora toda aquela luta tinha se transformado em uma única assinatura na última página de um contrato muito grosso. E logo depois, eu recebi a notificação no celular confirmando o depósito de R$ 150 milhões na minha conta. O momento foi muito mais silencioso do que eu costumava imaginar nos meus sonhos de menina. Minha avó sabia a data exata em que o negócio seria fechado. Eu tinha avisado ela uma semana antes. Dona Lourdes pegou um ônibus no interior e veio para a capital com antecedência. Ela disse que vinha apenas por precaução. Mas eu desconfiava seriamente que ela já tinha planejado cada detalhe do que ia acontecer a seguir. Os números no extrato do aplicativo do banco pareciam organizados e muito frios. Eles pareciam uma fórmula matemática em um livro de escola. Eu não senti aquela alegria explosiva que eu esperava. No lugar da alegria, surgiu um vazio estranho e macio dentro do meu peito. Não combinava com nada do que eu tinha ensaiado na minha cabeça durante todos aqueles anos de muito trabalho duro. Eu estiquei a mão para pegar o celular. Eu queria ligar para o Diego. Eu queria compartilhar a novidade com o meu marido. Eu queria ouvir a voz dele comemorando comigo. Mas a tela do aparelho acendeu mostrando uma chamada de voz recebida. Eu atendi o telefone antes mesmo de conseguir pensar direito. Meus parabéns, disse a minha avó com uma voz curta e muito grossa. Desce agora mesmo para a recepção do seu prédio. Desce antes que o seu marido tenha tempo de transformar a sua alegria nos novos planos financeiros da vida dele. Pelo tom de voz, eu percebi que aquilo não era um simples parabéns de vó. Aquilo era o relatório inicial do começo de uma grande operação policial. Dona Lourdes estava parada de pé perto da coluna de mármore do saguão do prédio. Ela estava com as costas muito retas e focada. Ela usava um casaco escuro. As mãos estavam cruzadas na frente do corpo com firmeza. O negócio foi fechado de forma definitiva, ela perguntou. Eu disse que sim. Então não conta nada para ninguém. Não conta para nenhuma alma viva neste mundo, inclusive para o Diego. Mas avó, o Diego é o meu marido, eu respondi assustada. É exatamente por isso, minha filha. O marido é sempre a testemunha principal de tudo na nossa vida. Ou ele te protege do mundo, ou ele te entrega de bandeja para os lobos.
O seu marido, pelo que eu vejo, tem a cara de um criminoso prestes a dar o primeiro golpe. Dona Lourdes inclinou a cabeça um pouco para o lado. Ela sempre fazia isso quando achava que os meus argumentos não tinham nenhum valor prático. Você vai contar para a família dele que a sua empresa está quebrando e à beira da falência total. Você vai dizer que o seu sócio principal roubou o dinheiro e rasgou o contrato. Você vai chorar e dizer que a Receita Federal bloqueou todas as suas contas. Você vai afirmar que o dinheiro acabou completamente e virou pó. Você pode até acrescentar na história que talvez precise voltar a morar comigo na minha casa humilde no interior. Mas por que eu faria isso? Eu perguntei confusa. Por que aquele papo de que os amigos se conhecem nos momentos de dificuldade é uma mentira inventada para escrever em cartão de aniversário? Na vida real e adulta, o caráter de um marido se testa espalhando o boato de que você está na mais absoluta miséria. A pobreza, minha filha, é o melhor desinfetante para limpar qualquer tipo de relacionamento falso. Quando o dinheiro de uma mulher desaparece do banco, o amor do homem pela liberdade aumenta de forma muito rápida. O homem que foge quando ouve um boato de pobreza, fugiria igualzinho se a pobreza fosse real. Por que ele iria esperar até o último ato da tragédia se ele pode pular fora do barco logo na primeira cena? Eu fiquei em silêncio absoluto. Eu abracei a pasta de couro com os contratos contra o meu peito. Minha avó abaixou um pouco o tom de voz e falou de um jeito mais suave. Se ele for um homem de verdade, ele vai ficar do seu lado segurando a sua mão. Mas se ele for um aproveitador sujo, é muito melhor você descobrir a verdade agora. É melhor descobrir hoje do que daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos o seu dinheiro vai acabar e a sua juventude também. Interpreta esse papel direito, chora com vontade. Mas não esquece de uma coisa importante. Nós não estamos falsificando a realidade, nós estamos apenas testando o terreno. A verdade é que precisa vencer no final, e não a mentira. Eu disse que sim, avó, que faria tudo do jeito que ela estava mandando. Naquela mesma noite era o nosso aniversário de casamento. Eu tirei o meu relógio caro do pulso. Eu fui para o banheiro e lavei o rosto para tirar toda a maquiagem. Eu vesti um moletom cinza bem velho e esgarçado na parte dos cotovelos. Eu deixei uma panela de arroz, feijão e bife acebolado esquentando no fogão. Na mesa da sala eu coloquei apenas uma tigela com salada de tomate e uma jarra de vidro cheia de suco de caju. Era um aniversário de casamento sem uma gota de vinho. Não tinha velas acesas. Não tinha nenhum vestido bonito e elegante. Todo aquele cenário de pobreza forçada me deixou muito desconfortável. O nosso próprio apartamento, que ficava em um prédio comum no bairro do Tatuapé, não combinava com a imagem de uma mulher que acabou de vender uma empresa por 150 milhões de reais. Mas eu nunca gostei de exibir luxo ou comprar carros importados. Minha avó colocou essa regra na minha cabeça desde que eu era muito nova. O dinheiro adora o silêncio, minha filha. Quem fica balançando a carteira cheia no meio da rua atrai o invejoso ou atrai o ladrão? Na maioria das vezes, atrai os dois ao mesmo tempo. Vive a sua vida de forma humilde. Guarda o seu dinheiro bem quietinha. Deixa que apenas o gerente do seu banco saiba o tamanho da sua conta. Eu peguei o celular e fiquei olhando as mensagens antigas da família do meu marido. Minha sogra, a dona Sônia, vivia mandando fotos das comidas gordurosas que ela cozinhava. Ela sempre pedia para a gente passar o fim de semana na casa dela. Mas agora, olhando para trás, eu via que toda aquela insistência não era carinho de mãe. Aquilo era apenas uma armadilha para me manter por perto. O meu sogro, o seu Carlos, sempre perguntava sobre o meu apartamento e sobre os documentos das minhas propriedades. Ele perguntava de um jeito calmo, mas com a precisão de um contador fazendo um inventário de bens. A minha cunhada, a Priscila, sempre fazia umas piadas estranhas. Metade da piada era risada, mas a outra metade era um pedido disfarçado de dinheiro. Ela sempre dizia que eu era muito bem-sucedida e que nós deveríamos abrir um salão de beleza juntas. Era aquele velho golpe clássico onde uma pessoa entra com o dinheiro vivo e a outra pessoa entra com os conselhos inúteis de como gastar tudo. Eu mandei uma mensagem de texto para minha avó dizendo que estava pronta para o plano. A resposta dela chegou na tela em apenas 4 segundos.
Ela escreveu apenas uma palavra. Trabalhando. Eu parei de frente para o espelho do corredor e tentei fazer uma cara de muito cansaço. Mas os músculos do meu rosto não obedeciam direito. Ficar olhando para minha própria imagem refletida me deu um enjoo forte. Parecia que eu estava atuando em uma peça de teatro de péssima qualidade. Então eu fechei os olhos e comecei a pensar na minha mãe. Eu pensei naquela mulher que eu nunca tive a chance de conhecer. Logo o cansaço desceu sobre os meus ombros de forma real e verdadeira. O Diego chegou em casa já passava das 7 da noite. Ele entrou carregando um buquê de rosas vermelhas e uma caixa de chocolates caros. Ele tinha no rosto aquela expressão de marido perfeito de novela. Mas parecia que dentro daquele buquê de flores já estava escondido um boleto cobrando juros pelo bom comportamento dele. Quando ele olhou para mim e me viu sem maquiagem, vestindo roupas velhas e com os olhos muito vermelhos, ele travou na porta. O buquê de flores deu uma pequena tremida na mão dele. "O que foi que aconteceu com você?" ele perguntou assustado. Eu abri a boca e comecei a contar exatamente a história que eu tinha ensaiado na cabeça. Eu falei sobre o sócio que roubou tudo. Eu falei sobre a quebra de contrato. Eu falei sobre a Receita Federal batendo na porta e sobre as dívidas gigantescas. A minha voz falhou e quebrou nos momentos certinhos. E na verdade foi muito fácil chorar. Eu estava com uma vontade imensa de chorar de verdade. Mas não era pelos motivos falsos que o meu marido estava imaginando. O buquê de rosas escorregou da mão dele, bateu no móvel da sala e caiu amassado no chão. Nenhum de nós dois abaixou para pegar as flores. O silêncio na sala durou apenas alguns segundos. Mas para mim, pareceu que o tempo tinha parado por mais de uma hora. "Qual é o valor total dessa dívida?" O Diego finalmente abriu a boca para perguntar. Ele não perguntou como eu estava. Ele não veio me abraçar. Ele não disse que nós íamos resolver tudo juntos. Ele perguntou qual era o tamanho do buraco. Exatamente naquele segundo maldito, eu deixei de ser a mulher da vida dele. Eu me transformei em um negócio falido e sem nenhum valor de mercado. Eu falei um número alto em dinheiro. Os olhos dele, de forma totalmente instintiva, correram rapidamente em direção ao armário do corredor. Era exatamente dentro daquele armário que eu guardava a escritura original do nosso apartamento. "E me tira uma dúvida, esse apartamento aqui está no nome de quem?" ele perguntou. O tom de voz dele era frio e profissional. Ele parecia um advogado fazendo uma consulta rápida. E logo depois ele tentou consertar a burrada. "Eu estou perguntando isso apenas para entender melhor a parte jurídica, para proteger a gente do banco." Durante o nosso jantar miserável, ele voltou a falar sobre a documentação do imóvel umas 2 vezes. Nas 2 vezes ele tentou disfarçar a ganância com palavras doces de preocupação. Mas o gosto daquelas palavras era amargo como um metal enferrujado. "Escuta bem o que eu vou te falar", disse o Diego enquanto empurrava o prato de comida para longe. "Talvez seja uma boa ideia você pegar suas coisas e ir passar uns dias na casa da dona Lourdes lá no interior. Você descansa a cabeça, toma um ar puro, e enquanto isso eu fico aqui em São Paulo e tento resolver essa bagunça com os papéis do banco." As palavras "vá descansar na casa da sua avó" saíram da boca dele com um tom tão macio que eu quase vomitei. Eu consegui imaginar perfeitamente a cena dele pegando o celular e ligando para um caminhão de mudança para jogar as minhas coisas na rua. "Fica calma", ele disse de repente. Ele esticou o braço e colocou a mão grande por cima da minha mão na mesa. "Nós vamos dar um jeito nisso juntos." Eu abaixei a cabeça e fiquei olhando para aquela mão em cima da minha. Era uma mão quente e muito familiar. E foi aí que eu lembrei do conselho daquela mulher forte que passou 28 anos da vida lendo os bandidos como se lesse um gibi. Quem te ama de verdade, no momento da tragédia, se preocupa com a sua alma. Mas quem está do seu lado por puro interesse, a primeira coisa que faz é conferir se a escritura da casa está livre de penhora. "Diego", eu chamei o nome dele em voz baixa. "Você não me perguntou nem uma única vez como eu estou me sentindo por dentro." Ele puxou a mão de volta de forma muito rápida. Ele ajeitou o guardanapo de papel na mesa e deu um gole grande no suco de caju. "Mas eu estou vendo na sua cara que você está péssima."
Qual é a lógica de perguntar uma coisa que está na cara de todo mundo? E então ele abriu aquele sorriso largo e doce. Aquele sorriso antigamente me trazia paz. Mas agora aquele mesmo sorriso parecia o açúcar que cobre um veneno de rato. Era bonito e brilhante por fora, mas deixava um gosto tão ruim na boca que dava vontade de cuspir no chão. Eu levantei da mesa em silêncio. Eu juntei a louça suja e liguei a torneira da pia. Enquanto a água fria batia no fundo da pia de inox, eu fiquei pensando em como a minha avó estava completamente certa. Ao mesmo tempo, uma parte boba dentro de mim tentava inventar desculpas para ele. Eu tentava me convencer de que ele estava apenas em choque. O medo de ficar pobre faz as pessoas agirem de forma egoísta, eu pensava. Eu dizia para mim mesma que amanhã de manhã ele ia acordar, ia me abraçar e ia perguntar como eu estava. As rosas vermelhas continuaram caídas no chão da sala e ninguém teve a decência de colocar as flores em um vaso com água. Eu deitei na cama, mas não consegui dormir. Eu fechei os olhos e comecei a controlar a minha respiração. Eu forcei o meu peito a subir e descer devagar para fingir que estava em um sono profundo. Eu fiquei ali, deitada no escuro, com os ouvidos atentos. O Diego levantou devagar, puxou a coberta com cuidado e saiu do nosso quarto caminhando nas pontas dos pés. Ele fechou a porta de madeira com aquele cuidado exagerado que só os criminosos e os mentirosos usam quando vão fazer alguma coisa errada na madrugada. Eu ouvi o barulho do interruptor da cozinha acendendo a luz. Eu ouvi o chinelo dele raspando no piso frio. Eu ouvi o som dos botões do celular sendo apertados. E então eu ouvi a voz do meu marido sussurrando. A voz estava baixa, mas as paredes desse prédio são muito finas e não guardam o segredo de ninguém. Oh mãe, presta atenção, ela se lascou inteira, disse o Diego no telefone. E eu prestei muita atenção na palavra que ele usou. Ela. Não era Camila. Não era minha esposa. Era apenas um pronome vazio. Era como se ele tivesse me jogado na categoria de lixo reciclável. O buraco financeiro é muito grande. Ainda bem que a escritura do apartamento tá no nome dela. Mas se o juiz resolver bloquear os bens... Não, mãe, pelo amor de Deus, não liga para ela chorando. Fica na sua. Eu já falei que eu vou assumir o controle dessa situação. A dona Sônia começou a falar muito rápido do outro lado da linha. Eu não conseguia entender as palavras dela, mas eu reconhecia o tom de voz. Era um tom desesperado e muito ganancioso. Mas a resposta do Diego eu ouvi de forma cristalina. Essa história de divisão de bens do casal a gente vai ter que conversar direito. Eu vou ligar para um advogado e descobrir como salvar a minha pele. A segunda ligação foi para o pai dele e durou menos de 1 minuto. O seu Carlos não era homem de conversar, ele era homem de dar ordens diretas. Você levanta cedo e vem aqui para casa amanhã. Nós vamos sentar e decidir o que fazer com esse abacaxi, disse o velho. O Diego apenas concordou com a cabeça baixa, parecendo um funcionário recebendo ordens do chefe da firma. Quando ele voltou para o quarto e deitou na cama, ele colocou a mão por cima do meu ombro. Eu não mexi um único músculo. A mão dele era pesada e parecia morta. Aquilo não era um abraço de carinho. Era a mão de um inspetor conferindo se a mercadoria ainda estava no estoque. A mercadoria era o meu corpo. Era o meu apartamento. Era a minha assinatura nos papéis do banco. Na manhã seguinte, eu esperei o Diego pegar o carro e ir para a casa dos pais dele. Assim que ele virou a esquina, eu peguei o telefone e liguei para minha avó. Ele me chamou de ela, foi a primeira coisa que eu falei. A minha voz falhou de tanta dor e eu tive que tossir para limpar a garganta. Ele não me chamou de Camila. Ele não me chamou de esposa. Ele disse para a mãe dele que ela se lascou inteira. A minha avó ficou em total silêncio do outro lado da linha. O silêncio durou exatos 3 segundos. Nem um segundo a mais. Mas dentro daqueles curtos 3 segundos, cabia toda a sabedoria de 28 anos interrogando bandidos cruéis. Chega de choradeira, arruma as coisas e vem para minha casa agora. Eu vou ligar para o Dr. Roberto e mandar ele afiar os dentes. E não inventa de fazer nada por conta própria. A partir de agora,
isso deixou de ser problema de casal. Isso virou um caso de polícia. O advogado Roberto Alves estava sentado na mesa da cozinha da minha avó. Ele estava sentado do jeito confortável de quem já tinha visitado aquela casa milhares de vezes na vida. Ele estava jogado para trás na cadeira de madeira. Ele estava com as mangas da camisa social dobradas até os cotovelos. Ele puxou para perto a xícara de café, mas não deu nenhum gole. Ele era um homem muito alto, com os ombros largos e uma cara de quem tinha uma paciência infinita para aturar problemas. Ele tinha começado a vida como um simples estagiário da Dona Lourdes lá na Delegacia de Crimes Financeiros. Depois ele estudou direito, virou um advogado muito caro, mas até hoje ligava para minha avó no dia da polícia para mandar flores. Nós temos 3 regras básicas a partir de hoje, Camila, disse ele enquanto contava nos dedos grandes da mão. Regra número 1. Você vai salvar todas as provas possíveis. Mensagens de WhatsApp, ligações gravadas, qualquer comentário idiota sobre dinheiro, sobre o apartamento ou sobre pegar dinheiro emprestado com a sua avó. Eu quero prints da tela, áudios salvos e cópia de tudo. Regra número 2. Você não vai assinar nem um pedaço de papel de pão. Não me interessa se é procuração, contrato ou autorização médica. Não assina nada. Regra número 3. Se o seu marido tiver a brilhante ideia de pedir dinheiro para Dona Lourdes, você vai dizer que sim. Mas o encontro vai acontecer comigo presente na sala. Eu vou preparar um documento maravilhoso que ele mesmo vai assinar achando que é o dono do mundo. Roberto, e se ele perceber a armadilha e não quiser assinar o papel? Eu perguntei com medo. Ele não vai recusar nunca. O Roberto deu uma risada baixa e olhou para minha avó. A ganância do ser humano é o motor mais potente que existe na face da Terra. É muito mais forte do que motor de caminhonete importada. A ganância nunca falha nas curvas perigosas. A minha avó estava de pé encostada perto da janela da cozinha. Ela estava com os braços cruzados na altura do peito. Ela olhava para o meu rosto do mesmo jeito que olhava para os policiais novatos antes de mandar eles para um tiroteio na favela. Não arruma confusão aos gritos com ele, disse a minha avó. Você quer que eles sintam vergonha do que estão fazendo? Então não faz barulho. Dá corda para eles. Deixa a cortina aberta e deixa eles subirem no palco para fazer o show de horrores. Avó, eu não sei se eu tenho força no estômago para aguentar isso. Você vai ter força sim. Eu não estou te ensinando a odiar os homens da face da terra. Eu estou te ensinando a não deixar que a sua bondade vire uma corda amarrada no seu próprio pescoço. Ser bondosa é uma qualidade linda. Mas ser bondosa e fechar os olhos para a maldade dos outros é suicídio. Eu balancei a cabeça dizendo que sim e senti um clique dentro da minha cabeça. A dor insuportável de ser trocada começou a sumir. No lugar da dor, nasceu uma curiosidade gelada e calculista. O que vai acontecer agora? Eu perguntei. E a partir desse momento, eu voltei a respirar direito. 2 dias depois, o meu celular vibrou com várias fotos mandadas pela Juliana. Ela era minha melhor amiga desde o tempo da faculdade. Eu não precisei explicar a situação para ela. A Juliana era daquele tipo raro de pessoa que sente o cheiro de traição de longe e a lealdade dela funciona de forma automática, como uma arma engatilhada. As fotos mostravam uma cafeteria chique na Avenida Paulista. Era uma mesa pequena perto da janela de vidro. O Diego estava lá. Ele estava sentado junto com uma mulher. Ela tinha cabelos muito escuros e compridos. Ela usava um vestido vermelho bem chamativo. A mão dela estava alisando a mão do meu marido por cima da mesa de madeira. Olhando de fora, não tinha nenhum beijo ou algo muito explícito. Mas eu passei 5 anos da minha vida dividindo a cama com aquele homem. Eu li aquela intimidade no toque deles com a mesma facilidade que a gente lê uma receita médica. O nome da sirigaita é Vanessa, disse a Juliana quando me ligou 5 minutos depois. Eu tenho anotado o horário exato, o endereço do local e até peguei a nota fiscal do café deles no lixo. Eu guardei tudo na bolsa. Camila, eu não quero me meter na sua vida, mas se você precisar de mim para bater em alguém, eu estou aqui. Eu vou precisar sim, Juliana. Muito obrigada.
Quando a minha avó viu as fotos impressas em cima da mesa, ela não arregalou os olhos nem soltou um suspiro. Ela pegou os papéis com calma, colocou-o dentro de uma pasta amarela que o advogado Roberto estava usando e soltou uma frase seca. Quanto mais pedaços a gente junta desse quebra-cabeça nojento, mais a gente enxerga a verdadeira cara do vagabundo que se esconde atrás da máscara de homem de família. O quadro todo ficou claro como água quando o advogado Roberto usou seus contatos e conseguiu quebrar o sigilo da conta conjunta do banco. As folhas de papel cuspiram a verdade na nossa cara. Valores de 50, 100 e 200 mil reais eram transferidos todo mês para a conta de uma empresa estranha. Eu nunca tinha ouvido o nome dessa firma na vida. A descrição dos pagamentos bancários sempre mudava para disfarçar o roubo. Ele escrevia que era parceria de negócios, calção de aluguel ou adiantamento de prestador de serviço. Mas o destino do dinheiro era sempre a conta dessa tal empresa. 4,5 milhões de reais. Esse foi o valor exato que ele desviou do orçamento da nossa família durante todo aquele tempo. Ele foi tirando dinheiro de forma lenta e invisível. Foi como alguém que puxa um único fio de linha da barra da calça por dia, para que ninguém perceba o buraco de uma vez só. Eu juro que nunca escutei o nome dessa empresa em casa, eu falei chocada. Mas é claro que não escutou, respondeu o Roberto com um sorriso de lado. O crime perfeito se baseia no silêncio. A minha avó puxou o extrato do banco para perto dos olhos e passou a ponta do dedo duro em cima das datas. Você jogou areia nos próprios olhos, minha filha. Você escondeu as maldades dele embaixo do seu coração mole, até o ponto de ficar completamente cega. Ele não estava pedindo seu dinheiro para fazer negócio. Ele estava roubando na cara dura. A diferença entre não pedir o dinheiro da esposa e roubar o dinheiro dela em segredo, dá uns 3 anos de cadeia em regime fechado. O teatro do meu marido continuou em casa. Uma semana depois, durante o jantar, o Diego teve a cara de pau de sugerir a grande salvação. Ele sugeriu que eu pedisse 1,5 milhão de reais emprestados para minha avó. Ele falou isso com a postura de um grande general que acabou de descobrir o mapa do tesouro. Ele começou a jogar palavras assustadoras no ar. Ele falou sobre a polícia bloquear meus bens, sobre credores batendo na porta de madrugada e sobre processos judiciais infinitos. Cada palavra que saía da boca dele era carregada de uma convicção tão grande, que se eu não soubesse da verdade, eu teria chorado de emoção pela preocupação dele. Eu vou ligar para minha avó agora mesmo, eu disse com a voz muito obediente. Eu peguei o celular e disquei o número da dona Lourdes na frente dele. Nós vamos sentar e conversar sobre esse dinheiro pessoalmente, respondeu a minha avó do outro lado da linha. E eu consegui escutar pelo tom da voz que ela estava sorrindo. O Diego me abraçou forte, beijou o alto da minha cabeça e soltou uma frase de dar nojo. É exatamente no meio do inferno que a gente descobre quem é a nossa verdadeira família. Ele passou 2 dias inteiros se preparando para visitar a minha avó no interior. Ele mandou lavar e passar o terno na lavanderia. Ele escolheu uma gravata escura para passar uma imagem de homem sério e sofrido. Ele encomendou uma cesta gigantesca de frutas importadas e queijos caros em um empório de luxo. Eu cheguei a espiar por cima do ombro dele e vi ele pesquisando no Google. Ele digitava como agradar a avó da esposa. Depois ele apagava e digitava como conversar com uma mulher aposentada da Polícia Civil. Ele não achou nenhuma resposta fácil na internet e fechou o computador com a cara de um aluno que não conseguiu colar na prova de matemática. Eu fiquei sentada no sofá da sala mordendo os lábios para não dar uma gargalhada alta. Eu lembrei da frase da minha avó sobre a loja de penhores e a aliança de casamento. Quando nós chegamos na casa em Jundiaí, a mesa da cozinha já estava arrumada. Tinha café quente, bolo de fubá e o advogado Roberto sentado no canto da mesa fingindo que era apenas um vizinho que passou para dar um oi. O contrato de empréstimo no valor de 1,5 milhão de reais estava guardado dentro de uma pasta azul. O contrato tinha uma cláusula minúscula e perigosa. Dizia que o dinheiro teria que ser devolvido imediatamente caso o casamento terminasse em divórcio. O Diego começou a falar. Ele soltou um discurso longo e nojento sobre o amor incondicional, sobre proteger a família e sobre assumir as responsabilidades na tempestade. Mas quando ele leu a parte que falava sobre o divórcio e a devolução do dinheiro, a voz dele morreu na garganta.
Os olhos dele correram pela cozinha como um rato encurralado. Ele olhou para mim, depois para a avó, depois para o advogado. O silêncio pesou no ar durante 4 segundos longos. Então, ele pegou a caneta de plástico azul e assinou o papel. Ele engoliu o orgulho e o medo, e usou a mesma mão direita que assinou a nossa certidão de casamento anos atrás. Tem só mais um pequeno detalhe, Diego, disse a minha avó enquanto guardava o papel na gaveta. Eu quero convidar o seu pai e a sua mãe para um grande almoço de domingo aqui na minha casa. Eu quero fazer as coisas às claras, para que depois ninguém tenha a audácia de dizer que eu forcei a barra com a minha neta de portas fechadas. Ele apenas balançou a cabeça. Ele estava preso na armadilha e não tinha como fugir. No dia seguinte, bem antes da hora do almoço, eu fiz uma coisa que não estava nos planos da polícia. Eu dirigi até o bairro do Tatuapé e parei o carro na rua dos meus sogros. Eu coloquei um boné puxado para baixo e uma máscara no rosto. Eu caminhei até o prédio antigo e subi as escadas até o 3º andar. Na porta do prédio, sentado em um banco de madeira velho, tinha um senhor aposentado segurando uma bengala e um gato amarelo gordo no colo. Você tá procurando quem, minha filha? Perguntou o velho. Eu disse que ia no apartamento da família do seu Carlos, no 3º andar. O aposentado deu uma risadinha sem vergonha e coçou a orelha do gato amarelo. Ah, você vai na casa daquela corja. Hoje de manhã o filho deles apareceu aqui correndo que nem um desesperado. Ele estava usando uma gravata chique e um paletó caro. 1 hora depois, a mãe dele desceu as escadas batendo o salto do sapato e vestindo um casaco de pele falso. Pela gritaria, eu jurei que alguém tinha morrido. Mas era só uma reunião de família para discutir dinheiro. É uma família muito esquisita essa daí. Tem dia que não dão um pio, mas tem dia que gritam parecendo que são donos do Banco Central. Muito obrigada pelas informações, eu falei. Eu sou só uma conhecida deles. Conhecida é, o velho balançou a cabeça rindo. Presta atenção, menina. Os conhecidos que sobem lá não costumam voltar inteiros. A última moça que morou com o filho dele saiu correndo e deixou até os chinelos na porta. Eram chinelos muito bons, cheios de lã por dentro. Eu acabei pegando para mim. Eu comecei a subir os degraus e escutei a voz do velho atrás de mim. Toma cuidado lá em cima, minha filha. É uma família de gente muito boa, desde que eles estejam contando o dinheiro dos outros e não o deles próprios. Quando eu cheguei no corredor do 3º andar, eu encostei as costas na parede fria. A porta de madeira estava fechada, mas os gritos passavam direto pelas frestas. A dona Sônia estava reclamando em voz alta sobre o tamanho da dívida no banco. O seu Carlos soltava ordens curtas e grossas. Eles não têm filhos pequenos, então fazer o divórcio no cartório é muito mais rápido e barato. A gente precisa cortar as asinhas dela antes que essa mulher tente levar o nosso apartamento junto no buraco. A minha cunhada Priscila, então, soltou um veneno que fez o meu sangue ferver e a minha mandíbula doer de ódio. Ah, não se preocupa, pai. Mulher quando tá sofrendo por amor fica muito burra e cega. É só o Diego dar uns beijos nela, lembrar do amor eterno, que ela assina qualquer papel passando a casa para o nome dele. E a velha da delegada? Perguntou o seu Carlos rindo. Aquela lá já deve estar batendo nos 80 anos de idade. Ela não tem mais força para rosnar nem para morder ninguém. Eu desci as escadas sem fazer barulho. Eu passei reto pelo velho do gato sem dizer tchau. Eu entrei no meu carro, tranquei as portas e liguei imediatamente para minha avó. Eu contei palavra por palavra tudo que eu tinha escutado no corredor. A minha avó escutou tudo em silêncio e eu só ouvi ela soltar o ar pelo nariz de forma forte. Não foi um suspiro de tristeza, nem uma risada. Foi aquele barulho que a polícia faz quando encontra a arma do crime no lixo. Ela acha que eu não tenho mais força para morder, né? Disse a dona Lourdes com a voz rouca. Pois nós vamos ver quem é que vai sair daqui com os ossos quebrados. 2 dias depois dessa visita, o telefone da dona Lourdes tocou no interior. Era a voz de um homem desconhecido, que falava devagar e arrastado. Dona Lourdes, aqui é o seu Zé. Eu sou o velho da bengala que senta no banco do prédio no Tatuapé. O seu genro,
aquele engravatado, me deu R$ 1.000 em dinheiro vivo na mão. Ele mandou eu ficar de olho na sua neta e ligar para contar os passos dela. Eu peguei o dinheiro porque eu não sou idiota de recusar. Mas eu liguei para avisar a senhora de uma coisa. O seu genro é o maior burro que já pisou em São Paulo. Se a senhora quiser o dinheiro, eu devolvo. Mas eu já gastei um pouco comprando ração premium para o meu gato amarelo. Seu Zé, respondeu a minha avó com calma. Por acaso a gente se conhece de algum lugar? A senhora me ajudou muito no ano de 2007, dona delegada. O exército fez a conta errada da minha aposentadoria e me roubaram R$ 14.000. A senhora que resolveu a papelada para mim na delegacia. Eu não esqueço de quem me ajuda. Dívida de honra a gente paga com honra. A minha avó ficou em silêncio por um tempo. Ração premium para gato é um excelente investimento. Pode ficar com o resto do dinheiro, seu Zé. E muito obrigada pela ligação. O grande almoço de domingo chegou. A mesa de madeira enorme na casa da minha avó estava lotada. Tinha assadeira de carne de panela, batatas coradas, salada de maionese, jarras de suco gelado e um empadão de frango maravilhoso. Mas o silêncio na cozinha era tão absurdo que dava para cortar com uma faca de serra. O silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir claramente a dona Sônia puxando a pele da orelha direita pela 11ª vez em 20 minutos. Todo mundo estava sentado. O seu Carlos mantinha as costas retas e o peito estufado de orgulho. A dona Sônia exibia um sorriso amarelo e plastificado de tanto medo. A Priscila comia como se o mundo fosse acabar amanhã. E o Diego mantinha a mão de chumbo encostada no meu joelho por baixo da mesa. A dona Lourdes estava na ponta principal da mesa. Ela servia pedaços de carne e servia o suco para os convidados com a cara da velhinha mais inofensiva do universo. Mas eu conhecia minha avó. O esporte favorito dela sempre foi estrangular os bandidos usando apenas a inteligência, enquanto servia um prato de comida quente. A sogra puxando a orelha 11 vezes seguidas não é nervosismo comum. No manual de interrogatório da polícia, isso se chama indicador de mentira grave. Na delegacia de crimes financeiros, se o suspeito fizesse isso 3 vezes, o escrivão já começava a preparar o papel da prisão. O meu sogro estava com as 2 mãos escondidas debaixo da toalha de mesa. Ele esfregava os polegares com tanta força que parecia que ia sair fogo das unhas dele. Ele tentava fingir que era o patriarca no controle da situação, mas os olhos dele mostravam um homem apavorado fazendo contas mentais de quanto ia perder na brincadeira. A Priscila era a única pessoa honesta naquela sala. Honesta no sentido de que não escondia o que queria. Ela estava devorando o empadão de frango com uma velocidade absurda. Parecia que aquele era o último prato de comida de graça que ela ia ver na vida. Ela não tinha nada a perder. Ela estava ali apenas para assistir o circo pegar fogo e comer de graça. O Diego apertava o meu joelho debaixo da mesa. Com a outra mão, ele rasgava um pedaço de pão francês. Aquele aperto no meu joelho não era proteção. Era uma ordem. No ano de 93, a minha avó prendeu um diretor corrupto de uma empresa de ônibus. Na sala de interrogatório, o bandido apertava o joelho da esposa e transmitia a mensagem cala a boca em código Morse. Ele pegou 7 anos de prisão. O aperto do Diego no meu joelho parecia querer quebrar o meu osso. Dona Lourdes limpou a boca com um pano de prato, empurrou a assadeira para o meio e começou a falar. O tom de voz era muito baixo, tranquilo, como uma senhora da roça fofocando sobre a novela. Mas eu sabia que cada pergunta dela era como a bota de um soldado pisando em um campo cheio de minas terrestres. Dona Sônia, minha querida, deixa eu te fazer uma pergunta simples. Se por um acaso do destino a Camila perdesse absolutamente todo o dinheiro da empresa dela, se ela ficasse sem um centavo para comprar um pão na padaria, como é que a família de vocês iria estender a mão para ajudar essas crianças? A minha sogra puxou a pele da orelha direita pela 12ª vez. O rosto dela ficou roxo de calor. Nós somos uma família temente a Deus. Nós íamos dar todo o apoio moral necessário. Família é para essas coisas, não é mesmo? Mas seja mais específica comigo, Sônia. A minha avó esticou o braço e encheu o copo da sogra com mais suco gelado.
O rosto da dona Lourdes mostrava uma bondade tão grande que a sogra quase engasgou com a própria respiração. Dividir a cruz pesada do casamento significa sentar na mesa e fazer um plano para pagar as dívidas. Ou significa sentar na mesa escondido e planejar como assinar o divórcio para roubar a casa da mulher. A cor roxa sumiu do rosto da dona Sônia na mesma hora e ela ficou pálida como um fantasma. Eu abaixei a minha cabeça e olhei para o prato de comida. Foi nessa hora que a idiota da Priscila resolveu abrir a boca para defender os pais. Nossa, dona Lourdes, para que falar uma palavra pesada como divórcio em pleno almoço de domingo? Ninguém quer abandonar a esposa do meu irmão na rua da amargura. Priscila, a minha avó virou o rosto para olhar para a garota. O sorriso da delegada continuava grudado no rosto, mas a temperatura dentro da cozinha pareceu cair para 0 graus. Eu estou tendo uma conversa de adulto com os seus pais. Fica bem quietinha e come o seu empadão de frango, que ele tá bem temperado. Você vai gostar. A Priscila engoliu a seco, abaixou a cabeça e enfiou um pedaço gigante de massa na boca. Seu Carlos, a avó agora apontou o dedo direto para o sogro. O senhor é um homem de negócios. É um sujeito prático que entende como o mundo gira. Olha dentro dos meus olhos e me responde com a verdade. Se amanhã de manhã a Camila bater na porta do seu apartamento com 2 malas velhas dizendo que perdeu a casa no banco, o senhor abriria a porta para ela morar lá com vocês? O seu Carlos deu uma tossida seca e falsa, usando o punho fechado para tapar a boca. Ele brincou com o garfo no prato sujo e tentou fugir da resposta. Mas, dona Lourdes, essa é uma situação totalmente hipotética e fora da realidade. Por que a senhora está perguntando uma loucura dessas? Porque eu sou uma velha chata que gosta de respostas diretas. O senhor abriria a porta da sua casa ou fecharia na cara dela? Bem, nós, com certeza, iríamos sentar no sofá e discutir as melhores opções no mercado, gaguejou o velho. Discutir as melhores opções, repetiu a minha avó com uma voz arrastada e doce que fez os cabelos do meu braço arrepiarem de pavor. Essa é uma frase maravilhosa, seu Carlos. Eu já escutei essa mesma frase centenas de vezes na delegacia. Normalmente, essa frase é o jeito educado de dizer que os seus problemas são só seus, mas o seu apartamento agora pertence à nossa família. E então o silêncio absoluto voltou a reinar na cozinha. A minha avó virou lentamente o pescoço e olhou para o Diego. A voz dela agora era fininha, parecia a voz de uma avó pedindo para o neto ir na padaria comprar doce. Me responde uma coisa do fundo do coração, Diego. O que te tira o sono de verdade no meio da noite? É ver a honra da sua esposa jogada no lixo do banco? Ou é o medo de perder a chave do apartamento que está no nome dela? O silêncio que se seguiu durou apenas 1 milésimo de segundo. Mas naquele milésimo de segundo infeliz, o meu marido cometeu o erro fatal que destruiu qualquer chance de fuga. Ele não era um criminoso inteligente, ele era só ganancioso. Ele abriu a boca e disse exatamente o que estava pensando. A chave do apartamento é o menor dos problemas, eu só me preocupo que se as dívidas da empresa entrarem na conta do casal. Ele parou de falar no meio da frase. Os olhos dele arregalaram. Ele percebeu a burrada gigante que tinha acabado de vomitar em cima da mesa de comida. Ele tentou gaguejar e consertar as palavras, mas o estrago já estava cravado na parede. O contrato de R$ 1,5 milhão estava bem no meio da mesa. E a luz da lâmpada da cozinha refletia a verdadeira cara de cada um dos convidados sentados ali. Não existia mais maquiagem, não existia filtro de mentira, não existia amor de família. Apenas ratos tentando fugir do navio afundando. O almoço terminou em um clima de velório. Eles levantaram da mesa com sorrisos amarelos e tortos. A dona Sônia ficou parada na porta da rua elogiando a comida da avó umas 3 vezes seguidas. No mundo policial, quando o suspeito elogia muito alguma coisa sem motivo, é sinal de que ele já sabe que perdeu o jogo. O seu Carlos apenas esticou a mão suada e apertou a mão da minha avó em silêncio. Foi um aperto frouxo e mole, de um homem derrotado que nem sabia direito qual foi a pancada que derrubou ele no chão. Alguns dias depois, o Roberto chamou o Diego para uma reunião final. Ele colocou a versão nova e definitiva do contrato de empréstimo na frente dele, com as exigências mais pesadas caso houvesse separação.
Tudo acabou em menos de 30 segundos de relógio. O Diego puxou a caneta do bolso, encostou a ponta de metal no papel branco e travou os dedos. Eu fiquei olhando para ele. E eu vi nos olhos dele o mesmo desespero de um homem que caminha até a beira de um precipício de pedra e percebe que nunca teve coragem de pular. Eu preciso de mais um tempo para pensar nisso aqui, disse o Diego com a voz tremendo. As regras desse papel são muito perigosas para o meu lado. Eu tenho que mostrar isso aqui para o meu advogado de confiança. Mas eu sou o advogado da família, lembrou Roberto com um sorriso de tubarão e se encostou na cadeira, mostrando a paciência que ele afiou durante décadas nos tribunais de São Paulo. Você fica enchendo o peito para dizer que vai segurar a barra da sua mulher, mas você corre igual covarde na hora de assinar um papel que comprova isso na justiça. Sabe como a gente chama um cara como você no tribunal? A gente chama de estelionatário emocional. Não levanta o tom de voz para me ameaçar no seu escritório, gritou o Diego apontando o dedo. Isso não é uma ameaça de briga de rua, meu caro. Isso é matemática básica. 2 mais 2 são 4, rebateu o Roberto. Diego, eu chamei o nome dele. E a minha própria voz bateu nos meus ouvidos e pareceu a voz de uma mulher estranha. Era a voz da mulher forte e fria que eu tinha me tornado naquelas últimas semanas de inferno. Se você tem um pingo de amor por mim dentro do seu peito, você assina esse papel agora mesmo. Ele fechou a boca e engoliu em seco. Ele largou a caneta de plástico em cima da mesa, empurrou a cadeira para trás e caminhou até a porta. Vocês vão se arrepender muito amargamente quando eu pedir o divórcio e o juiz dividir a dívida. Ele cuspiu essas palavras na porta e saiu batendo com força. Você está arrependida de ter feito esse teatro com o palhaço? Me perguntou a minha avó, que acompanhava a reunião no canto da sala. Sem esse teatro eu ia passar o resto da minha juventude me enganando e eu ia perder cada centavo que construí com meu suor, eu respondi. Escuta bem o que eu vou te falar, minha filha. A avó fez uma pausa e começou a recolher as xícaras de café da mesa com movimentos lentos. Nesses 28 anos enfiada dentro de delegacia, eu aprendi uma lei que nunca falha. As pessoas ruins não mudam de comportamento quando são pegas no flagra com a boca na botija. Elas não sentem vergonha. Elas apenas sentem muita raiva. Eles ficam com raiva porque a vítima arrancou o controle remoto das mãos deles. Mas a raiva de um canalha desmascarado não é mais um problema seu, é só um problema dele. Ela concordou com a própria cabeça, pegou o contrato que ele recusou assinar e guardou na pasta azul com cuidado. Ela guardou o papel com o mesmo respeito que um perito guarda a arma usada num assassinato. A notícia podre vazou na internet apenas 4 dias depois. Um blog de fofocas da cidade publicou um artigo nojento e cheio de detalhes absurdos que só alguém de dentro de casa poderia saber. O artigo tinha fotos do nosso casamento. Tinha o endereço da rua do nosso apartamento em São Paulo. Tinha fofoca sobre eu ter fugido para chorar na barra da saia da avó. O título da matéria chamava com letras garrafais: a empresária que forjou a própria falência para enganar a família. A esposa manipuladora e gananciosa. Quando eu li o primeiro parágrafo daquilo, meu sangue ferveu. Eu estiquei a mão e puxei o teclado do computador para mim. Eu queria digitar uma resposta gigante xingando todos eles. Eu queria processar, eu queria gritar a verdade para o mundo. Tira a mão desse teclado e não vai para a lama brigar com porco, gritou a minha avó no telefone. Quanto mais alto você tenta gritar no meio da feira, mais suja de lama você fica no final. Eu não criei nenhuma mulher barraqueira na minha casa. Eles não vão arrancar nenhum pio da sua boca. Deixa os idiotas encherem o balão de ar. Quanto maior fica o balão, maior é o estouro quando a agulha bater nele. O advogado Roberto passou a noite inteira estudando a matéria do blog. Ele me ligou logo depois do Jornal da Noite. Camila, você tem um traidor comendo na mesa da sua empresa. Tem algum rato vazando informação privilegiada. Essa fofoca toda tem detalhes financeiros que só umas 3 ou 4 pessoas no máximo tinham como saber. Como é que eu faço para pegar o rato? Eu perguntei. Eu já armei a ratoeira de queijo, respondeu ele. Nós montamos a Arapuca em 24 horas. O Roberto fabricou um documento falso sobre uma reestruturação de banco.
Nós enviamos esse aviso mentiroso para apenas 2 funcionárias no escritório. Uma delas era a gerente operacional. A outra era Fernanda, a diretora de contas. Antes das 9 da noite daquele mesmo dia, o texto exato do documento mentiroso já estava publicado no tal blog de fofocas. No dia seguinte, a Fernanda entrou na minha sala com os olhos inchados de tanto chorar. Ela sentou na cadeira estofada de frente para o Roberto e começou a tremer. Ela abriu o bico confessando tudo no 3º minuto da conversa. Eu achei que ela ia aguentar mais tempo de pressão, mas a covardia dela era grande demais e a minha dor aumentou o dobro. Eu estou devendo dinheiro para o tratamento médico da minha velha mãe. E aquela mulher, a amante dele, a Vanessa, ela prometeu que ia pagar todas as parcelas do meu empréstimo no banco. Eu juro por Deus que passei os documentos achando que era só para garantir um acordo justo na justiça. É a típica desculpa esfarrapada onde a pessoa que comete o crime tenta vestir a roupa de vítima do sistema. Eu nunca imaginei que aquele maluco ia mandar publicar na internet, choramingou a Fernanda. Ela esfregava as lágrimas pretas de maquiagem na bochecha, sujando a blusa branca do uniforme. Eles falaram para mim que era só uma garantia de segurança. Fernanda, eu interrompi o choro falso dela logo depois que ela assinou o papel do Roberto confessando o crime da empresa. Você lembra do nosso primeiro ano de firma aberta? Você lembra de quando a gente almoçava num boteco sujo na Rua Augusta comendo coxinha que só tinha massa de batata? Você lembra daquele mês em que o cliente grande não pagou a gente, e eu tirei o dinheiro do limite do meu cheque especial com juros absurdos para pagar o seu salário inteiro, enquanto eu ficava sem comer direito? Ela balançou a cabeça sem coragem de olhar na minha cara. Então presta muita atenção, escuta bem. Nunca mais ouse chamar o meu nome na sua boca, Fernanda. Quem é parceiro de verdade na trincheira não vende a cabeça do soldado do lado por dinheiro. A Fernanda enterrou a cara na mesa e continuou choramingando de um jeito ridículo. Eu virei as costas para ela e fui olhar pela janela de vidro do escritório. Eu fiquei olhando para os faróis dos carros piscando lá embaixo no trânsito de São Paulo, enquanto o final de tarde escurecia a cidade. A minha avó, que estava encostada na porta da sala o tempo todo, falou com uma voz gelada. Dívida no hospital da mãe. Essa é a desculpa preferida dos covardes. Vender o prato de comida por alguns trocados de um homem sujo não é uma necessidade financeira, minha filha. É apenas um atestado de falta de vergonha na cara. E aqui nós somos mulheres de negócios, nós não somos enfermeiras de hospital de mau caráter. A amante covarde, a tal da Vanessa, nos procurou por vontade própria na mesma semana. Ela estava morrendo de medo de ir parar na cadeia. Ela estava com o rosto cansado, pálida, usando óculos escuros grandes e um lenço no cabelo. Ela parecia uma ladra fugindo da polícia, correndo das próprias sombras. Nós marcamos um encontro em uma lanchonete de rede, daquelas que tem um monte de câmeras de segurança no teto. O Roberto sentou em uma mesa do lado, fingindo ler as notícias no celular, enquanto tomava um suco. A Vanessa sentou na minha frente e deslizou um pendrive vermelho e um aparelho de celular antigo por cima da mesa de plástico. Aquele monstro maldito está montando um plano para colocar a culpa inteira dos roubos nas minhas costas, disse ela falando atropelado. Ela amassava um guardanapo de papel com as unhas compridas. Ele falsificou uma papelada me colocando como a dona laranja de todo o dinheiro desviado. Se o delegado puxar as contas bancárias, ele vai fazer cara de choro e dizer que foi enganado por mim. Vai dizer que a amante seduziu o coitadinho e roubou o dinheiro da família feliz. E por qual motivo você passou todos esses meses gravando as conversas dele no celular? Eu perguntei olhando no fundo do olho dela. Porque ele fazia a mesma coisa comigo. Eu via as mensagens que ele mandava escondido para não deixar rastro. Ele sempre mantinha uma porta dos fundos aberta para fugir e me deixar sozinha com os problemas. Eu não sou imbecil de jogar a minha vida fora. Eu estudei a cabeça daquele doente de perto. Você estudou a cabeça dele, você viu a sujeira de perto e ainda assim você deitava na cama abraçada com aquele homem. Eu disparei sem nenhuma pena. A Vanessa calou a boca de repente. E dentro daquele silêncio constrangedor e pesado, eu encontrei a resposta velha e clichê da humanidade. Eu não precisei que ela abrisse a boca.
As mulheres não continuam dormindo com monstros porque são cegas. Elas continuam com os monstros porque têm a arrogância idiota de achar que elas serão a única exceção dourada da regra. As gravações no pendrive e no celular cobriam quase 2 anos de história. A voz do Diego nos áudios era nojenta. Ele soava engraçadinho, solto, cheio de gírias escrotas. Ele tinha o tom exato de um vagabundo de esquina querendo mostrar vantagem no meio de uma roda de amigos criminosos. Ele dizia nos áudios que roubar dinheiro de mulher rica com coração fraco era a coisa mais fácil do mundo. Ele dizia que o segredo era apenas vestir a camisa apertada de marido de novela e pagar de homem sério e protetor nos jantares de família. Em uma das gravações, ele me chamou de o peixe grande e gordo do aquário dele. Ele também dava risada contando a história de uma outra ex-namorada, uma tal de Mariana, que perdeu o carro 0 km por causa da confiança idiota que tinha nas promessas vazias dele. Eu coloquei os fones de ouvido e escutei áudio por áudio. E o incrível é que eu não derrubei uma única gota de lágrima na frente daquelas pessoas. A dor daquelas palavras batia como um soco violento bem em cima de onde um dia existiu o meu amor por ele. Bateu direto nos meus sentimentos de lealdade e respeito, sentimentos que eu sempre achei que nós dois tínhamos como base. Mas o meu poço de lágrimas secou por completo. É igual quando a gente puxa a água do fundo de um poço artesiano durante muitos meses seguidos e um belo dia a corda do balde puxa apenas terra seca e pedra. O Roberto guardou o pendrive dentro de um saco plástico transparente, lacrou a ponta e me olhou. Essa bomba atômica aqui já é o suficiente para explodir a vida dele na justiça, Camila. É mais do que a gente precisava para colocar as algemas. Ele respirou fundo, olhou para a parede e disse num tom de tristeza. Sabe o que é duro de engolir, Camila? Eu já defendi casos parecidos na época da sua avó. Esse tipo de verme monta um banco clandestino na rua. Ele junta um monte de clientes bobas para depositar as esperanças nele. Só que no final, os depósitos que ele arranca não são apenas folhas de cheque. Ele arranca um pedaço enorme da alma de cada uma. O cenário final desse inferno aconteceu no Fórum de São Paulo, em um tribunal gelado de ar-condicionado e com cadeiras pesadas de madeira escura. Eu cheguei lá usando apenas uma camisa social branca, simples e limpa. Uma calça social escura. Meu cabelo estava preso, sem nenhuma gota de maquiagem no rosto. Não tinha pulseira, não tinha colar. Eu não falei uma palavra desde o momento em que a sessão começou. Eu fiquei sentada como uma estátua, deixando que as provas e os documentos daquele dossiê monstruoso, que o Roberto organizou dia após dia, fizessem o meu papel na briga. A cronologia do advogado era perfeita e mortal. O Diego teve a coragem estúpida de aparecer no fórum segurando o braço dos pais. Ele tentou colocar na cara a máscara do marido injustiçado e ferido no coração. A dona Sônia passou maquiagem demais no rosto, uma base muito branca e um batom forte, e parecia uma palhaça de circo que errou a mão antes de entrar no picadeiro. A Priscila, a cunhada falastrona que queria comer empadão, não teve a coragem de aparecer lá. É impressionante como o covarde some no vento quando sente o cheiro de uma condenação criminal por perto. O Diego abriu a boca diante do juiz com um discurso mentiroso que ele decorou em casa. Ele jurou que eu era uma sociopata que escondeu todo o dinheiro da venda da empresa. Ele disse que eu criei uma falsa falência cruel. E alegou que eu usei uma avó policial aposentada e um advogado sujo para ameaçar a vida dele. A dona Sônia chorava escandalosamente no fundo da sala, secando lágrimas falsas e chamando a própria nora de monstro capitalista manipulador. O Roberto deixou o garoto falar. E quando o circo dele acabou, o Roberto abriu a pasta e começou a fuzilar o Diego com os papéis do banco. Cada folha que o Roberto colocava em cima da mesa grande de madeira parecia um bloco de concreto fechando a última porta de saída da sala, sugando o oxigênio do Diego. A transferência fria de 4,5 milhões de reais, divididos em parcelas para não chamar atenção, indo direto para a conta de uma firma fantasma, sem nenhum contrato de prestador de serviços assinado. Logo em seguida vieram as dezenas de fotografias nítidas na Avenida Paulista com a mulher de vestido vermelho. Os comprovantes de cartão de crédito de reserva de hotel no interior no nome dele usando o CPF dele na mesma data em que eu viajava a trabalho. E o pior, a cereja do bolo podre.
O Roberto leu as transcrições das mensagens no WhatsApp sobre arrancar R$ 1,5 milhão das economias da dona Lourdes. O áudio, claro, nítido e sem nenhuma alteração do Diego apertando a minha mente dia e noite para que eu tirasse o dinheiro da conta da aposentadoria da senhora do interior. Depois, foi a vez de usar os áudios do seu Zé. O juiz escutou o gravador de segurança do corredor do prédio da dona Sônia na capital. A voz de galinha esganiçada da dona Sônia ecoou pelas paredes de madeira do fórum, gritando com todas as letras. Primeiro a gente limpa a conta do banco dela, arranca a escritura, e só depois a gente enxota ela do apartamento. O depoimento do velho Zé do Gato, escrito num papel, desarmou a corte inteira pela simplicidade caipira dele. Eu fico sentado no meu banquinho com o meu gato laranja o dia inteiro, meritíssimo. Pobre na rua não tem nada para fazer a não ser escutar a fofoca de gente rica brigando no andar de cima. Essa é a minha televisão de graça. Mas o último tiro de misericórdia foi o áudio do pendrive da amante. Quando o arquivo de som abriu e a voz do Diego começou a falar, com aquele tom engraçadinho e as gírias idiotas de rua, ele se gabava de como era fácil limpar as contas de um peixe grande, que era o apelido carinhoso que ele me deu. O contraste entre aquele vagabundo rindo na gravação e o falso menino chorando no ombro da mãe na cadeira de madeira, foi tão brutal e vergonhoso que ninguém ousou respirar forte. A dona Sônia tapou a boca grande com a mão suada. O seu Carlos afundou o queixo no peito e não levantou os olhos do chão encerado até o final do dia. O Diego percebeu que o cerco fechou. Ele pulou da cadeira batendo as mãos na mesa, e começou a dar um show de gritos, alegando que aquilo era um complô, que ele tinha sido torturado psicologicamente vítima de uma emboscada armada pela polícia corrupta de São Paulo. Excelência, esse juízo aqui está analisando um claro e evidente golpe contra o patrimônio nos moldes do Código Civil, declarou o advogado Roberto com a postura calma de quem já sabia o placar do jogo. E não paramos por aqui. Já despachamos as cópias originais dessa sujeira toda para o Ministério Público e abrimos um inquérito investigativo na Polícia Civil, tipificando o crime de estelionato grave contra vulnerável, associação para o crime e falsa denúncia e calúnia pesada. A sentença saiu e caiu como um martelo pesado na cabeça dos espertinhos. Os R$ 150 milhões foram declarados intocáveis pela mão suja dele, pois a empresa inteira e a marca foram geradas, criadas e funcionavam muito antes da existência do casamento no cartório. E a prova principal foi de que o Diego nunca, em momento algum, participou da gerência, nem de limpeza, e nem de uma simples reunião de diretoria. O apartamento nosso, em São Paulo, permanece sendo minha posse absoluta e inquestionável. Os maravilhosos R$ 4,5 milhões desviados terão que ser devolvidos para minha conta, devidamente reajustados, o que já gerou um pedido iminente de bloqueio e leilão dos bens do seu Carlos e da dona Sônia, que foram arrolados no inquérito. O calhamaço do processo judicial agora vai descansar nas mesas da investigação criminal na delegacia. Quando Diego pisou do lado de fora da porta grossa do fórum, o clima estava pesado. Tinha um investigador carrancudo da Polícia Civil esperando por ele perto do bebedouro. O Roberto tinha protocolado a bomba no Ministério Público dias antes, de propósito, e a notificação de oitiva para interrogatório na Delegacia de Crimes Financeiros foi entregue pessoalmente, nas mãos trêmulas do Diego, no meio das pessoas passando pelo corredor. A dona Sônia arrastou o pé e o seu Carlos andou apressado. Eles passaram por mim perto das escadas e desviaram o rosto fingindo que eu não existia. Foi o mesmo movimento que a gente faz quando passa correndo por um espelho com a roupa rasgada e sente vergonha da própria imagem refletida. A minha avó, a incrível e terrível delegada Lourdes, estava me aguardando sentada num banco de concreto na calçada de fora do Fórum de São Paulo. Ela não pulou do banco para me dar beijos, não me puxou para um abraço e não soltou fogos de artifício. Ela simplesmente me estendeu uma garrafinha de água mineral gelada, olhou no meu olho e fez uma pergunta seca. E aí, como é que você tá? Deu para aliviar o peso nas costas ou precisa de mais? Escuta aqui o que a velha tá dizendo para nunca mais você esquecer na sua jornada. Não gaste a sua bondade, o seu dinheiro ou as suas noites de sono tentando pagar e cobrar o caráter de gente da rua. Gente de bem já nasce com o caráter intacto e não se vende nem por caminhão de ouro. E a gente canalha e safada, meu anjo,
por mais dinheiro e carinho que você jogue em cima deles, sempre vão achar que você deve mais. Eu tomei um gole pequeno de água mineral e engoli o líquido gelado enquanto olhava para o alto. O céu no centro de São Paulo estava coberto de nuvens muito baixas e cinzentas. Mas o sol teimoso rachava a luz por entre as nuvens e fazia as poças de água no asfalto preto brilharem de um jeito muito bonito. Os prédios, as buzinas, o cheiro de fumaça, nada mudou. A metrópole inteira não mudou nem um centímetro por causa da minha história. Mas a mulher de dentro do meu corpo era outra. Eu era outra. E no finalzinho daquela mesma tarde chuvosa, lá no interior tranquilo e verde de Jundiaí, na casa de tijolinho com muro baixo e plantas na frente, eu me tranquei sozinha no meu quarto de criança. Eu parei os pés descalços na frente do meu velho espelho com a moldura gasta. Eu levantei a escova e comecei a pentear os meus longos fios de cabelo castanho bem devagar. Um movimento suave para cada mecha embaraçada. Era o mesmo jeito lento e automático que eu fizera milhares de vezes quando era uma adolescente assustada com a vida. O vidro refletia a carisata da mulher que sempre esteve lá. Os mesmos traços finos, a mesma curva do rosto pálido e as mesmas mãos finas segurando o cabo de madeira da escova. Mas os olhos castanhos que me encaravam no espelho não pertenciam mais à mesma menina inocente e fácil de levar no bico. Eram os olhos duros e implacáveis de quem finalmente aprendeu a lição maldita da vida. Olhos que nunca mais vão ficar chorando sentados numa cadeira, achando que o lobo mau vai voltar pela porta, se ajoelhar pedindo desculpas sinceras e devolver o dinheiro roubado da galinha. Os meus olhos não acreditam mais em contos de fadas. Os meus olhos agora enxergam as garras escondidas nas patas do lobo antes dele abrir a boca. A porta do quarto rangeu com a madeira velha. Dona Lourdes empurrou a maçaneta devagar com os ombros encolhidos. O gato amarelo do seu Zé agora roçava a cauda gorda entre as pernas dela de modo preguiçoso. Ela olhou para dentro do quarto com a cara mais pacífica e banal do mundo. Com a mesma voz tranquila de quem discute a novela da televisão ou avisa que o feijão ferveu, ela falou as palavras que me ancoravam de volta no mundo real e aconchegante da nossa família de duas mulheres. Minha filha amada, eu acabei de bater o suco no liquidificador e coar no pano. Você vai querer beber agora? Eu perguntei sorrindo. E com o peito aliviado, soltando o ar pesado dos meus pulmões, eu olhei para o rosto cansado, porém firme da minha avó e soltei um sorriso pequeno que quebrou o gelo da minha expressão carrancuda. Eu quero sim, vó. Despeje um copo bem grande para mim, que eu tô descendo agora.